Shalom, graça e paz. Quero passar brevemente nesse vídeo, porque Deus tem levantado um projeto muito lindo. E esse projeto nasce dentro da palavra de Deus, de anunciar as boas novas de um Cristo que veio trazer a novidade de salvação, de vida eterna, um novo plano de vida, uma nova história, novas oportunidades, uma nova vida junto com Cristo Jesus. E dentro disso tudo eu gostaria de trabalhar uma pergunta como tema dessa mensagem, onde nós falamos por que muitas pessoas ainda não aceitaram o seu chamado e ainda não fazem parte de uma igreja, ainda não fazem parte de uma célula, de um projeto com Jesus Cristo. A gente sabe que muitas pessoas, elas, na maioria das vezes, e eu escutei muito isso, pessoas que dizem: eu preciso me preparar, eu preciso melhorar algumas coisas na minha vida, e eu acredito que isso é uma verdade. Todos nós precisamos. Mas muitas pessoas, elas acabam entendendo dos argumentos de uma vida que precisa melhorar como algo que nos impede de se aproximar da cruz, que nos impede de se aproximar de Jesus. E é muito simples da gente entender aquilo que a Bíblia fala, porque no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e sou humilde de coração. E aí Jesus diz que a gente ia alcançar o que a gente tanto sonha, o descanso para a nossa alma. Mas entendendo que nós precisamos fazer parte de um chamado, viver uma nova vida com Cristo, entendendo que não são os nossos pecados, que não são as nossas falhas, que não são os nossos erros que nos impedem de aproximar da cruz, Jesus ainda deixa um modelo incrível de que, sim, Ele nos aguarda, Ele nos espera, Ele nos convida novamente. Porque dentro de todos os milagres que a gente vê na história da Bíblia de Jesus, nós conseguimos ver um discípulo chamado 12 de Jesus, um discípulo chamado Mateus, que foi o esclarecimento de Jesus para todos os tempos dessa terra, até que Ele retorne, de que uma pessoa, ela não precisa ser perfeita para buscar Jesus. Ela não precisa esperar ou corrigir coisas na vida para começar a se aproximar da cruz de Cristo, se aproximar de uma igreja, ou quem sabe fazer parte de uma célula. Isso é que é maravilhoso, porque a Bíblia nos esclarece e tira todo o paradigma que muitas vezes por igrejas, por pessoas que não sabem ou não pregam o evangelho da verdade, acabam impedindo pessoas de se aproximar da cruz. Por isso hoje você vai ser muito ministrado e vai sentir o amor de Deus, de entender que você é convidado, você é chamado para viver um novo tempo na tua história, na tua vida, novos caminhos com Jesus Cristo. E eu tenho aqui uma palavra que fala como aconteceu esse chamado. Mateus era um publicano, ele era um cobrador de impostos, ele era uma pessoa como muitas vezes eu, ou quem sabe você nesse momento, se identifica. Alguém que vive com falhas, ou teve falhas, ou cometeu erros, ou viveu pecados. E olha só o que acontece. Olha só o que a Bíblia nos diz, lá no livro de Mateus 9:12. Olha como foi o chamado, como foi o convite de Jesus para fazer parte desse discipulado, dessa vida, dessa nova vida com Cristo, dessa novidade de vida. Lá em Mateus 9:12, 9 do 9 ao 12, diz assim: e saindo Jesus, ele viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me, Mateus. E Mateus levantou-se e então seguiu. E estando Jesus então em casa, foram comer com ele e os seus discípulos, e também muitos publicanos e pecadores. E vendo isso, então, os fariseus, eles perguntaram aos discípulos dele: por que, mestre, tu come com os publicanos e com esses pecadores? E ouvindo isso, Jesus disse:
Não são os que têm saúde que precisam de um médico, mas sim os doentes. No versículo 13, Jesus disse: vocês vão aprender o que significa isso. Eu desejo misericórdia e não sacrifício. E Jesus completa dizendo: pois eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. É exatamente isso que Jesus veio fazer. Jesus veio chamar Jesus veio chamar você para viver uma nova história. E essa nova história, você que está ouvindo, isso nunca vai cair no entendimento de alguém que não experimenta se aproximar de Cristo. Para viver aquilo que ninguém entende, se não tiver dentro desse plano, dentro desse chamado, dentro desse convite, vivendo coisas que o mundo não entende. Agora vejam só, quem era o publicano? Quem eram os pecadores aqui? Que os fariseus, aqueles que muitas vezes são religiosos, acham que são o dono da verdade, que são perfeitos e que podem criticar ou se acham no direito de criticar ou de impedir os outros de se aproximar da cruz. Vejam só quem eram os publicanos. Veja só quem eram os pecadores. Lá no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 9, a palavra de Deus diz: e alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou então essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, e um era fariseu e o outro era um publicano. O fariseu em pé, ele orava no seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como esses outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, e nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Mas o publicano, o pecador, ele ficava à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. E olha só o que Jesus afirmou nessa palavra. Olha o que Jesus confirmou através da Bíblia. Eu digo que esse homem, e não o outro, esse foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta vai ser humilhado, mas quem se humilha, esse vai ser exaltado. Eu sei que em muitas situações, muitos têm se humilhado, cometendo erros que não gostariam de ter cometido, falhas que não gostariam de ter cometido. Mas hoje essa palavra confirma que está chegando e já chegou o momento e a hora de você viver um plano novo numa história junto com Jesus Cristo e experimentar essa maravilha de viver aquilo que o mundo não entende, de viver alegrias que o mundo não proporciona. Eu deixo esse vídeo e encerro por aqui, crendo que Deus falou no teu coração e de alguma forma você vai aceitar um convite de alguém que tem te chamado tanto para fazer parte de uma igreja que ensina o Evangelho, igreja que fala de Jesus Cristo, que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida. Eu acredito que você ainda essa semana, ou ainda até esse final de semana, você vai aceitar esse convite, você vai ter a sua história transformada. Porque Deus é perito em transformar dor em alegria. Deus é perito em transformar miséria em riqueza. Deus é perito em transformar a história de qualquer pessoa, de transformar a tristeza em muita alegria, de transformar a dor em um grande testemunho da história de alguém que vive uma vida de superação, de alguém que vive sendo cuidado por Deus e vive o sobrenatural de poder dizer: Deus está do meu lado, Deus cuida da minha vida, Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado da minha casa, Deus tem cuidado da minha família. Eu deixo essa palavra e em breve eu creio que Deus vai trazer mais uma palavra através desse projeto para poder compartilhar e ver o seu coração sendo inflamado pelo Espírito de Deus através dessa palavra que é viva,
e vai ministrar na tua história, em nome de Jesus. Se prepare porque a sua vida nunca mais será a mesma. Deus abençoe, tenha um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde, tenha uma ótima vida, em nome de Jesus. Graça e paz.